E agora nós vamos falar de um assunto que a gente já conversou esses dias, mas que ainda ficaram muitas dúvidas. O 13º salário. A advogada Alexandra Mossi aceitou o nosso convite para voltar e para esclarecer essas dúvidas que ficaram, né? Todas essas questões. Alexandra, muito obrigada por esse retorno, né? Porque realmente aquele dia choveram perguntas. A gente está aberto de novo a essas perguntas. 984052073 é o número do nosso WhatsApp. A gente, só para recapitular o que a gente disse aquele dia, a gente falou sobre 13º em relação ao que aconteceu essa pandemia, contratos suspensos, cargas horárias diminuídas, né? Só para dar uma resumidinha de novo para a gente, para quem ainda ficou com alguma dúvida, para depois eu começar a responder as perguntas que ficaram. Boa tarde, Alexandra. Boa tarde e obrigada novamente, né, por participar em nome da Comissão de Direito do Trabalho da OAB para esclarecer as dúvidas. Então, com a pandemia, realmente surgiram muitas dúvidas, porque para adequar toda essa situação de fechamento das empresas, enfim, a gente teve uma legislação muito específica que possibilitou suspensão de contrato de trabalho, redução de jornada com consequente redução de salário durante esse período de pandemia. E que ainda está vigorando, ainda tem empresas que continuam com os acordos firmados, né? E até 31 de dezembro, pelo menos. Então, com tudo isso, surgiram as discussões, porque a legislação ela não diz exatamente como seria tratado o 13º salário nesses casos, né? E aí as discussões começaram a surgir e tem alguns entendimentos. O que tem sido praticado é o que está na nota técnica do Ministério da Economia, que abrange agora a Secretaria das Relações de Trabalho. Então, para quem teve o contrato de trabalho suspenso durante a pandemia, o período de suspensão em que o trabalhador não tenha trabalhado 15 dias, pelo menos, durante o mês, ele não vai receber o 13º, aquele 12avos, relativo àquele mês. Para os trabalhadores que tiveram apenas a redução de jornada e redução de salário, o valor do 13º não muda. Ele vai ser o valor do salário integral ao qual o empregado teria direito no mês de dezembro. Né? Começar a responder algumas perguntas que ficaram, outras já estão chegando. A Vivi quer saber se diarista tem contrato, sem contrato tem direito ao 13º salário. Então, a diarista é aquela trabalhadora que normalmente presta serviço na residência até 2 vezes por semana, né? E aí a lei desobriga que exista o contrato de trabalho, porque não se considera vínculo de emprego, tá? Então, em razão disso, não há direito a 13º salário. Tá. A Bia quer saber, trabalhei apenas entre fevereiro e março e tive meu contrato suspenso. Como fica o 13º? Bia, obrigada pela participação, agradecendo a Vivi também. Então, os meses em que ela trabalhou, que o contrato de trabalho não estava suspenso, ela recebe o 13º salário normalmente, né? A primeira parcela já deve ter sido paga até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro. Os meses de suspensão, aí não recebe aqueles que o proporcional, então? É o proporcional. Porque ela disse que trabalhou, ela teve entre fevereiro e março, então até 2 meses, contrato suspenso, ela recebe em relação aos outros 10 meses, é isso, Exatamente. Né? Faz aquele cálculo que tu me falou aquele dia, que eu sou péssima de matemática, divide por 12. Por 12, a remuneração, então, o salário, aí se tiver algum tipo de adicional, insalubridade, média de horas extras, enfim, se calcula a remuneração, divide por 12 e multiplica pelo número de meses. Alexandra, os estagiários, né? Tem alguns estagiários aqui, só que eles estão citando as empresas e tal, é melhor a gente falar no geral. Os estagiários têm direito ao 13º? Não. A lei não prevê o direito do estagiário ao 13º salário. Pode haver uma previsão específica no contrato de estágio, porque a lei não obriga, mas caso o empregador queira fazer o pagamento, pode fazer, né? Se tiver previsão no contrato, aí teria que dar uma olhada no contrato de estágio para ver quais são as regras. Mas a lei do estágio não obriga o pagamento. Alexandra, quem mais? Quais são as outras categorias que têm essas dúvidas que chegam até vocês, né? A gente falou aqui das diaristas, os estagiários, alguns outros assim que ainda já era dúvida em relação a receber ou não 13º? Eu acho que são basicamente esses, porque os demais trabalhadores, aí eles são regidos pela CLT, né? Então, todos aqueles que são regidos pela CLT, seja trabalhador urbano ou rural, e empregada doméstica, né? Vão ter direito ao 13º salário. Aí, trabalhadores autônomos, não, diaristas e estagiários. Deixa eu ver, tá chegando mais pergunta aqui. Ou eu trabalho a semana inteira de empregada doméstica sem carteira assinada,
tenho direito a 13º? Esse é um assunto bem mais complicado, né, Alexandra? Mas eu acho que a gente pode falar um pouquinho a Silvane, que está conversando com a gente aqui. Obrigada, Silvane. Então, em regra, pela situação que ela está colocando para nós, se teria o direito, porque se você trabalha com subordinação mais de 2 vezes por semana, né? Aí você tem direito a ter o vínculo de emprego reconhecido. Então, vai ter que analisar o caso concreto dela, né? E aí, tendo o vínculo de emprego, vai ter direito ao 13º salário. Que aqui está entrando várias perguntas, então, dessas trabalhadoras e trabalhadores domésticos, né? Que agora a Cristiane disse que trabalhou 1 ano e 2 meses numa casa, só que foi 2 vezes por semana e saiu por doença. Ela quer saber quais os direitos dela. Isso, então, 2 vezes por semana, se o empregador não optou por fazer o registro, é uma diarista, né? E aí não tem direito ao vínculo, não vai ter direito ao 10º, férias. Esse rende um papo extra, né? Porque são muitas as dúvidas, isso, né? Exatamente. E porque se o empregador quiser, no caso dela, aqui, que foram 2 vezes por semana, se quiser fazer o vínculo, pode fazer, mas não é obrigado, não é isso, obrigado, né, Alexandra? Exatamente. Vamos ver aqui. Oi, tu pode me responder se vai ter o quarto 10º salário deve ser mínimo. O 14º salário. O 14º salário mínimo e se todos vão ser beneficiados. O Leandro participando com a gente. Obrigada, Leandro. Então, Leandro, tem um projeto de lei, mas ele ainda não foi votado, tá? Ainda está na mesma da outra vez que tu veio aqui e falou com a gente, não né? Não temos 14º salário. Boa tarde, trabalho como cuidadora de idosos já faz 10 meses. Trabalho todos os dias, de segunda a sexta. Eu tenho direito ao 10º? Não tenho carteira assinada. A pessoa não se identificou, mas já agradeço. E é o mesmo caso da outra telespectadora aqui, né, Alexandra? Isso, porque todo trabalhador que trabalha em residência, né, para a pessoa física que não tem fins lucrativos, então a empregada doméstica em geral, a babá, a cuidadora de idoso, a enfermeira que trabalha na residência, são todos equiparados à categoria dos domésticos, né? Então, aí, se tiver todos os requisitos do vínculo de emprego, sim, tem direito ao 13º. Tá. Tem uma outra aqui com um caso um pouquinho diferente. Eu estava gestante, fiquei setembro e outubro afastada por atestado médico pelo INSS. Sou doméstica de carteira assinada. Tenho direito ao valor integral? Ela deve estar falando do 10º, que é o nosso assunto aqui. Isso. O 13º, aí, do período em que ela trabalhou ali para a família em que ela trabalha, sim, né? Mas o período que ela ficou afastada... a Previdência Social deve fazer o pagamento proporcional. Mas ela recebe com igual. O benefício. Me parece até que a Previdência Social antecipou, pelo menos para os aposentados, houve uma antecipação do 10º. E aí, tem que ver se ela recebeu já junto com o benefício, um adicional, ou se recebe depois. Aí tem que ver na Previdência. Tem que ver como é que veio. Isso. Tem uma pergunta interessante aqui. E os professores terão 13º, aqueles que estão sem trabalhar aí de home office, mas se for de home office está trabalhando, né? Mas aí tem o direito igual do home office, né? Uma pergunta... Isso, porque aí o home office não é suspensão de contrato de trabalho, né? É um trabalho normal, está em home office. Tem que ver qual é o tipo de acordo que foi feito com a empresa, com a escola em que trabalha. Se é suspensão, não dá direito. Se é redução de jornada, vai dar o direito normal. Se é home office, também. Também tem direito, porque está trabalhando igual, exatamente, né? Quem trabalhou tem. Oi, Fábio, sou a Estela, tudo bem? Oi, Estela, tudo bem? Obrigada pela participação. Minha mãe está afastada por invalidez. Ela tem direito ao 10º? Então, se for aposentadoria, vai receber junto com a aposentadoria. Se for auxílio-doença, com auxílio-doença. Gente, estão chegando outras perguntas aqui, mas estão todas parecidas com o que a gente já respondeu. Tem muitas sobre trabalhador doméstico, de repente a gente pega na comissão da OAB, tem alguém específico para esse dentro da OAB? Ou é com você também para a gente trazer outra vez? Também. Que eu acho que essa de trabalhadores domésticos rende bastante, né? A gente pode ir recebendo essas perguntas e guardando para falar só sobre esses direitos dos trabalhadores domésticos. Alexandra, muito obrigada por ter vindo mais uma vez. Para quem a gente não conseguiu responder, na verdade a gente já respondeu quase todas, né? E vieram algumas muito parecidas. Vai lá no ND+, e reveja a entrevista que eu fiz agora aqui com a Alexandra e aí você vai tirar as suas dúvidas. Obrigada mais uma vez, até a próxima, bom final de semana.